há um erro na maneira como a questão racial é explicada no Brasil. Comparar Estados Unidos e Brasil neste caso é bastante útil. Vamos ao caso norte-americano. A promoção de ideias racistas no final do século XIX e início do século XX nos Estados Unidos teve dois objetivos. Conter a ascensão social de negros que ocorria rapidamente no pós-guerra civil e fim da escravidão. 2. Impedir a identificação entre trabalhadores brancos e negros de que eles faziam parte da mesma classe social. Com isso, inibindo a emergência de ideias sindicalistas e socialistas naquele país. Essa engenharia social permitiu ao branco pobre norte-americano desfrutar de um salário psicológico, ao se perceber superior aos negros. Tomando ainda os Estados Unidos como paralelo, mas voltando ao caso brasileiro, aqui as diversas formas como as elites pensaram e geriram a questão racial culminou na formação de uma força de trabalho miscigenada, com uma tendência do setor informal ser mais preta e o formal ser mais branca. Se não foi a intenção, o resultado prático das políticas de branqueamento foi a formação de uma classe trabalhadora mestiça. No caso brasileiro, não emergiu uma ideologia racista que antagonizou pretos e brancos, não entre os trabalhadores e os pobres, mas sim uma resistente discriminação e preconceito com base na cor. Daí as dezenas de tipos de morenos: claro, médio, jambo, marrom bombom, e a fórmula redentora, alma branca, para o defeito de cor. É nas classes médias e abastadas que discursos eugenistas de controle e distanciamento racial circulam e se consolidam em práticas de racismo velado. A existência de uma população mestiça e a ausência de uma ideologia racista ao estilo norte-americano dificultaram a sustentação de discursos racistas de base biológica, dando lugar a um racismo de base cultural e moral. Esse é o caldo que dá ao racismo no Brasil um caráter profundamente estrutural. É comum vermos nas redes sociais pessoas chamando de racismo estrutural coisas como ofensas, xingamentos e injúrias raciais. No entanto, racismo estrutural não é isso. Racismo estrutural está relacionado à posse de poder político e econômico e o uso desses poderes para definir o destino de grandes populações a partir de pressupostos raciais. No caso brasileiro, de caráter cultural e moral. Vejo dois elementos que evidenciam o caráter radical e estrutural do nosso racismo. O primeiro é o fato de que os postos de poder, liderança e decisão estão desproporcionalmente na mão dos brancos. No 1% mais rico, 80% são brancos, enquanto 17% são pretos, mestiços e indígenas. Na Câmara Federal, 73% dos deputados são brancos e apenas 27% são pretos, mestiços e indígenas. Mesmo com a composição da sociedade brasileira sendo de 43% de brancos e 56% de pretos, mestiços e indígenas. O segundo elemento é que não existe um pacto narcisista da branquitude, ao menos não fora da classe média. Mas há sim um modelo de sociedade que distribui poder e recurso com base na raça e seus atributos culturais morais. Sendo as nossas elites culturais, políticas e econômicas majoritariamente brancas, existe um pacto que se expressa na estrutura social brasileira. Nossa elite, 0,01% da população, é majoritariamente branca e se autoriza a saquear o Estado por meio do domínio do orçamento público, tanto pela gestão da dívida pública, quanto pelo acesso prioritário a subsídios e desonerações.
ela assegura à classe média alta, que representa 5% da população e é também majoritariamente branca, acesso a altos salários do serviço público com penduricalho, serviços privados exclusivos, mão de obra barata para serviços domésticos e educacionais de cuidado, além de acesso privilegiado ao ensino superior público. Esse arranjo, desde o Plano Real, vem sofrendo mudanças. As duas mais relevantes foi a exclusão da classe média desse clube do privilegiado e a popularização da universidade pública com a consequente perda de prestígio social e cultural. Por fim, 95% da população é vista pela nossa elite como miscigenada, formando uma massa composta por brancos, mestiços, pretos, indígenas, com condições sociais de exploração, superexploração e exclusão. É contra essa massa que o topo da hierarquia se organiza e se blinda. É o racismo cultural e sua dimensão estrutural que gera essa separação, bem descrita pela ideia de pode até ser amigo, mas não venha na minha casa. Pode até vir na minha casa, mas não namora minha filha. Essa divisão resulta em um país majoritariamente miscigenado e sincrético, empobrecido, contra o qual são feitas as políticas econômicas. Quando se fala em redução do Estado, se refere ao Estado que atende a essas pessoas. Quando se fala em mercado aquecido, é contra o aquecimento econômico para essas pessoas. Quando se fala em salário subindo acima da produtividade, é contra o salário dessas pessoas que está se falando. E quando se fala em reforma previdenciária ou trabalhista, são contra essas pessoas. Essas políticas visam gerar vantagens econômicas para os 5 e os 0,01% mais ricos. Essa casta não sofre com reformas tributárias, previdenciárias, ajuste fiscal, aquecimento ou desaquecimento econômico. É essa parcela da população brasileira que tem orgulho de reafirmar que possui sobrenome europeu e busca se distanciar da massa de não brancos do Brasil. Há uma minoria não racista em nossa elite, assim como sempre houve não racista entre brancos nos Estados Unidos e na África do Sul, mas são minoria. Por fim, o racismo estrutural não é apenas a exclusão preferencial de pretos, indígenas e pardos, mas também a gestão perversa de políticas públicas e econômicas que privilegiam 5%, majoritariamente brancos, às custas de 95%, majoritariamente mestiços. Isto ocorre porque o racismo cultural impede a identificação de nossa elite com o nosso povo. Compreender como uma lógica racista guia nossa elite contra a massa não pura nos ajuda a romper o fracionamento político e social que vivemos. É isso. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações. É isso.